Oi, oi! Aqui é a Sabrina, hoje a gente começa o nosso Vista Fina e eu estou muito contente de ter você aqui conosco. A nossa primeira entrevista é com o Cláudio Zini, que é um grande representante, que tem uma empresa que a gente admira muito, que é a Pormari Portas. Oi, Cláudio, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Estou extremamente honrada de tê-lo comigo no nosso Vista Fina e de poder falar de um tema tão importante, de semânticas tão importantes para o cenário empresarial, para o cenário de desenvolvimento e para as pessoas. As pessoas transformam o mundo e eu não tenho dúvida que hoje a gente vai colocar muita ideia aqui na nossa conversa para a gente também buscar o desenvolvimento dos nossos telespectadores, de quem está aqui com a gente nesse programa. Seja muito bem-vindo. Uau, muito grato. Muito grato também por uma apresentação tão gentil. Cláudio, eu sou uma admiradora da Pormari, uma admiradora da tua história. Tô empolgada aqui, né? Acho que a empolgação dá para ver aqui no meu semblante. Mas eu quero começar, Cláudio, entendendo sobre a sua pessoa, né? Eu costumo dizer que por trás de um CNPJ existe um CPF. Existe um coração que pulsa, um cérebro que não descansa, existem noites não dormidas pensando no negócio. E eu gostaria de começar com uma pergunta que é: como surgiu o Cláudio empreendedor? Da onde veio essa vontade de fazer diferente, de inovar? Quero saber sobre você. Olha, nasceu com a minha mãe e meu pai. E eu, quando era criança, em Bituruna, e meu pai é dentista prático. Olha só! E ele tinha muito assim, as freiras, o colégio era de freiras, né? E eu tinha, como ele era dentista prático, eu tinha muitas regalias no colégio. Então eu era muito preguiçoso e lá eu não apanhava, os outros apanhavam, só com uma régua na mão. Muito bom! Aí quando viemos para a União da Vitória, a minha mãe, no ginásio São José, eu com notas baixas. Aí a minha mãe olhou para mim e disse: filho, nós viemos morar em União da Vitória para você estudar, você tem que ser engenheiro. E aí você não está estudando? Aí ela chorou, eu chorei também, e disse: mãe, ela falou assim, se você me ama, você vai estudar. Aí eu disse: amo, mãe. E aí comecei a estudar, passei no vestibular, já no início, mas estudei e passei no vestibular para ela, não para mim. Passei para ela. Como é importante a empresa também pensar assim, sabe? Muitas vezes nós tivemos um caso, há uns 20 anos atrás, onde nós pagamos para as pessoas aprenderem. Então, o profissional do piso de fábrica, ele estava fazendo um resumo do professor Marins, que ele viu na Rede Vida, né? E nós pagávamos na época uns R$5. E ele estava fazendo, e aí quando chega a segunda-feira de manhã ele entregava. Hoje é tudo online, né? Sim. Mas naquela época tinha que fazer manuscrito ali. E ele estava fazendo, mas estava com preguiça. Daí a mulher dele que estava junto ao lado, ele disse assim: eu não vou fazer isso aqui. Aí a mulher disse assim: faça. Eu sei que não adianta nada você fazer isso aí, mas nós precisamos de dinheiro. E eu me inspirei também isso aqui no Steve Jobs. Ele deu uma palestra, deu uma entrevista na revista Exame, há uns 20 anos atrás, em que ele falou assim: eu só estudei porque a minha professora me subornou com notas de $5 e barras de chocolate. Senão eu seria um delinquente e ia parar na cadeia. Ele era filho adotivo, né? Sim. Olha só, isso é uma declaração de Steve Jobs, que inclusive está no livro também. Então é importante que a empresa suborne o colaborador a estudar. Então nós temos muitos prêmios de produtividade e tudo, mas temos esse também, porque a empresa sabe que estudar traz produtividade e o colaborador às vezes não percebe.
Quando a gente fala de gestão, abre um mundo, né, Cláudio, de incentivar as pessoas, de encantar os trabalhadores, é aquele famoso vestir a camisa, né, é o estar junto. Mas voltando um pouquinho, você fez engenharia e como que você chegou no ramo de portas? Como que foi isso? Que a engenharia, você me deixou claro que foi por amor à mãe. Novamente, eu trabalhei, me formei engenheiro, comecei a trabalhar em opção de construção de estradas, né? 2 anos, e a minha mãe, de novo, foi até mim, filha, você tem que ir lá no que é nosso. Só que era em torno de 60 colaboradores, né? Muitos, 10 famílias de sócios, muitos trabalhavam no piso de fábrica, e eu achei que não seria possível, né? E aí, tanto que o salário que fizeram para mim era 5 vezes menos do que eu estava ganhando. Putz. E não tinha condições de fazerem mais, né? Mas aí, antes de vir, eu vi um conjunto de britagem que eu poderia montar uma empresa de britagem. E comprei aquele conjunto e comecei a instalar, mas eu vi que ele seria uma furada, essa coisa da adolescente, né? Aí eu vendi aquele equipamento lá e já tinha convencido 2 tios meus de ficarem sócios, né? Mas vendi e vim trabalhar na Pormado. E aí comecei e foi indo, mas as minhas ideias não batiam com as dos sócios, né? Aí eu fui comprando as ações deles, comprando, e até que fiquei hoje... Majoritário. Sozinho. Sozinho, único. Sozinho, E nessa época... E também por causa da minha mãe, né? A mãe sempre ali. A importância da força da mãe, né? Muito. Eu agora tenho um filhinho pequeno e, assim, eu espero ser uma inspiração para o meu filho e sempre que ele estiver numa zona de conforto, eu ir lá dar uma cutucadinha. Cláudio, bem importante isso que você falou, no sentido de as minhas ideias não batiam com as ideias dos sócios. Naquela época, você já via um conflito de geração em você querer trazer inovação e quem estava ali querer continuar como estava? Esse conflito existe ainda hoje, sabe? Por exemplo, quando eu fui ao Japão, comecei a frequentar em São Paulo Fórum Mundial de Gestão todo ano, era a partir de 8 de novembro, vinha aqueles gurus de fora, aquele Peter Drucker, final dos anos 80 que começou, Philip Kotler, o pai do marketing, Tom Peters, Peter Senge, Steve Covey, enfim, tudo aquilo lá. E eu voltava maravilhado e comecei a aplicar na empresa, né? E aí começou mais ainda quando eu fui em 88 para o Japão, ver aquelas maravilhas que o Deming e o Peter Drucker implantaram lá no pós-guerra, fui muito bem aceito pelos orientais, sobre administração participativa, né? Onde as decisões partem a nível de piso de fábrica, de baixo para cima, onde quem está mais perto do trabalho é que mais entende dele. E aí voltei de lá, sabe, pus uma pedra em cima do acelerador, por aqui, né? E continuei frequentando em São Paulo o Fórum Mundial de Gestão com os gurus, né? E aquilo, por exemplo, que nem quando eu voltei do Japão, eu fiz peguei um consultor na área de RH e ele falou para mim, põe no papel, Cláudio, os valores da empresa, o que você acha que é importante e que todo mundo seja fácil de entenda e possa praticar. E aí, valores, por exemplo, que nem o terceiro é desobedecer para fazer o melhor. Sabe? Para aquela época, né? Ainda, sabe? E o quarto, inovar é errar sem perder as esperanças, sabe? O quinto erro são tesouros, mas quando mostrados, discutidos e evidenciados, porque é com os erros que nós aprendemos, né? E aí não casava, né, com os outros sócios, né? E esses valores, quando você colocou isso no papel, isso é muito importante dentro de uma empresa, né? A transparência, todo mundo saber para onde a empresa está indo. Eu costumo dizer que dentro de uma empresa, eu não tenho dúvida que está todo mundo nadando, mas o problema é nadar sem direção. Então, quando você colocou isso e traçou essa direção para todo mundo, era que ano?
Foi início dos anos 90. Nos anos 90, você colocar para uma equipe de fábrica a palavra inovação, a palavra tesouro e a palavra vamos errar para crescer, eu não tenho dúvida que isso foi uma avalanche dentro da tua empresa, né? Uma bagunça, dá para se dizer. Uma bagunça. Só que daí no início, por exemplo, tem gente que estava bagunçando, eu reuni todo mundo, se vocês querem voltar à aula antiga, onde vem as ordens de cima, ou vocês querem vocês Sim. Sabe, fazerem parte serem os disso, protagonistas, sabe? Daí eles queriam matar a pau aqueles que estavam fazendo bagunça, né? Com certeza. E confiança é o nosso maior ativo na Pormada, né? Um ativo intangível, né? É o seu maior ativo, né? Porque com confiança você elimina a burocracia, que é um veneno, você tem mais agilidade e velocidade, né? Entendi. Gente, falar sobre esses aspectos nos anos 90, eu fico maravilhada, né? Cláudio, por esse bloco eu acho que a gente já criou uma grande expectativa. Eu espero você no próximo bloco na sequência. Voltamos aqui nessa entrevista que é muito mais um bate-papo para conhecer o Cláudio Zini. Eu muito curiosa, né, Cláudio? Fiquei pensando aqui, poxa, ele foi para o Japão, finalzinho dos anos 80, começando dos anos 90. Por que o Japão? O que te chamou a atenção no Japão? Fluxo, procedimento? O que te levou para o Japão? Olha, eles têm um ditado, um problema identificado é uma bênção. E aqui no Brasil também nós temos o guru Vicente Falcone, que ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, declarar um problema é uma alegria. Então, na Pormada nós temos mais de 100 banners de 2x1, assim, escrito, declarar um problema é uma alegria. Só que nós fomos educados por uma época que não existe mais. Hoje, com esse mundo exponencial que está crescendo, né? Se eu estou aqui e quero estar ali, eu já criei um problema, sabe? Um sonho, eu já criei um problema. Entendi. E nessa ida para o Japão, lá você ficou quanto tempo aprendendo sobre isso? Não, ficamos 15 dias lá. Intensos. Até teve uma palestra com um guru japonês, ele disse assim, tradução simultânea japonês-português, né? Ele falou assim, erros são tesouros, que é o nosso quinto valor, né? Mas quando mostrado, discutido, evidenciado, né? Aí, erros são tesouros, daí eu pensei, nossa, mas então eu tô rico, sabe? É porque realmente nós aprendemos com os nossos erros. E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Aprender com os erros dos outros, bom, aí já é ser sábio, mais difícil, né? E interessante colocar isso no ramo que vocês trabalham. E a história da Pormada? A Pormada, ela muda todos os dias, né? Ela tem um DNA de inovação. Sempre o produto de vocês foi porta? O que é o... Não. Primeiro era marcenaria, depois janelas, esquadrias, depois folha de porta, depois foi porta pronta, e hoje nós estamos em camas de mola, chegamos a fazer, né? Olha só. Imagina se estivesse fazendo cama de mola ainda, né? Teria falido, né? Sim. E hoje é porta abrindo e fechando, com instalação inclusa. É como assim, o mundo está atrasado em serviço, sabe? E Tom Peters também ele tem uma frase que tem por toda a fábrica também, não existe produto sem serviço adicionado. Eu dou um exemplo assim, se nós vendêssemos aquecedor de água a gás, nós não venderíamos aquecedor de água a gás, nós venderíamos água quente. Se você tomou um banho de água fria, é problema da Pormada. Porque o gás que você está usando, então com serviço adicionado. Entendi. E o mundo está atrasado ainda em serviço. Que interessante isso, né? Até pegando esse gancho, Cláudio, na tua empresa hoje, existe já uma dificuldade na contratação de pessoas para executar serviços? Você vê que hoje tem essa problemática de contratação? Não, porque nós treinamos. Nós contratamos as pessoas pela atitude. E habilidade se ensina. Tem até uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa muito legal, Nucor, é uma empresa de siderurgia.
a fabricação de aço. E eles preferem montar as usinas em cidades de agricultores. Olha só. Tá? E não onde tem tradição em fabricação de aço. Porque eles têm o pensamento que a habilidade se ensina. E ética, atitude, não. Por exemplo, aqui nós temos a cidade de Cruz Machado, aqui, sabe? Olha, o pessoal de lá tem, assim, uma atitude, uma ética muito linda, sabe? Olha só, um reconhecimento aí, pessoal de Cruz Machado. Eu moro a 2 passos de Cruz Machado. Ah, é? Povo bom mesmo, né? É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba percebendo nesse mundo empresarial que as empresas querem receber uma pessoa pronta, né? Não, tem que vir pronto, tem que vir um profissional maduro. E pelo que você está me falando, o brilhantismo é não. Nós, empresários, costumamos dizer assim, sabe? Falta gente qualificada, sabe? Eu gosto do Jack Welch, que ele foi considerado o melhor executivo do século XX, sabe? Número 1. E ele diz assim, cria tua universidade corporativa. Então, na Pormada, nós nos inspiramos na universidade corporativa da GE, General Electric, em Crotonville, perto de Nova York, né? Que a universidade corporativa é um centro de treinamento voltado à vida real. É uma filosofia de educação, onde os cursos são em cima de problemas reais. Os professores são os próprios profissionais que já da empresa, já estão na empresa. Os alunos que podem empregar de imediato o aprendizado. E o laboratório, a própria empresa, sabe? Olha que interessante então, isso, nós criamos a nossa universidade corporativa Pormada e funciona assim. E talvez não, né? Eu não tenho dúvida que isso faz com que os colaboradores da Pormade, as pessoas que estão na Pormade, consigam ter um pedacinho do teu DNA. Sim. Para trazer o resultado que você pensa, que você quer. E eles têm a garra porque o declarar um problema é uma alegria, né? Então, se tem um problema, tem no mínimo 3 soluções. E nós pagamos aquele colaborador que viu uma melhoria ou então uma inovação, 5 dias que a empresa ganha vai para o bolso dele. Olha ou para o bolso da equipe. Sabe? Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, de lavar a passadeira de cola. O cara fica depois da hora para lavar e digamos que ele fez uma melhoria que deu um resultado de R$50. Vê com o coordenador, bate o martelo, né? Espera 3 meses para ver se é aquilo mesmo, é aquilo lá. Então, são 5 dias, a empresa ganha R$50 por dia, 5 dias são... 250. R$250, que cai na conta dele no banco. E hoje a legislação trabalhista já permite esse tipo de prêmio. Prêmio. É verdade. Mas viu, não, é R$10, então é só 50, não é 250. Sim. Então todo mundo na Pormada é assim, onde é que tem problema, sabe? Onde é que tem problema? Deixa eu resolver isso aqui. Porque vai no bolso dele, todo mundo virou capitalista, sabe? Sim, precisamos, né, Cláudio, falar sobre dinheiro. Mas né? e a Pormada ganha a vida inteira? Não, porque já muda as coisas, já aquilo já não é mais usado, sabe? É diferente. Sim, sim. E Cláudio, dentro desse raciocínio, eu acredito que dentro da equipe ninguém vai ter medo de falar que tem um problema. Sim, porque nós incentivamos o erro, sabe? Por exemplo, desobedecer para fazer o melhor, né? Isso torna a empresa descentralizada. Esse termo de gestão é importante, né? Descentralizar a gestão. E aí se deu errado, inovar é errar sem perder as esperanças. Só não erra quem não faz. Jeff Bezos da Amazon ele diz assim também, não existe inovação sem uma montanha de lixo. Faz total sentido. Então todo mundo fica empreendedor. E o que é o empreendedorismo? Empreendedorismo é sinônimo de felicidade. A gente está no momento que todo mundo se coloca como empreendedor, enfim, mas é um contexto tão robusto para você se colocar como empreendedor, você se dispor a errar e assumir os erros, né? Falar, pô,
esse caminho não foi o melhor, então tenho que contornar, tenho que ir para cá. Você escutar, né? Essa humildade de você escutar o profissional que é do chão de fábrica. Que, como você falou, é quem faz, é quem sabe o que está errado, né? Então, acho que uma escuta humilde, ativa, sempre pensando nesse coletivo, né, Cláudia? Me parece que isso é um princípio muito vivo dentro da tua empresa. O sucesso é ter o direito ao fracasso, sabe? Olha, essa frase dá incentivo, dá coragem para fazer, né? Teve uma palestra também com o Tom Peters, um grande guru em São Paulo. Ele falou assim que ele estava dando um seminário em Chicago e tinha um empresário de porte médio, descentralizou a empresa dele, e ele estava se queixando para o Tom Peters que tinha um colaborador tinha dado um prejuízo de $600 mil, né? Uau. Aí ele disse assim para o empresário: eu, se fosse você, trataria de perder $1 milhão no ano que vem. Aí ele olhou para nós assim, o Tom Peters, nós estávamos em 4.000 pessoas na plateia, na HSM, e ele falou assim: premie os grandes fracassos e puna os sucessos medíocres, porque em inovação há um fator principal, número de tentativas. Aí ele falou mais: pense, analisem, tomem cuidado, mas o sucesso em inovação é número de tentativas. O sucesso só pode ser alcançado por meio de fracassos. Tem uma frase do Thomas Edison, eu acho que você já viu, ele diz assim, eu cheguei a decorar: eu não fracassei 10.000 vezes, eu eliminei 10.000 vezes com sucesso materiais e combinações que não funcionavam, sabe? A estrada do sucesso é pavimentada por fracasso. Então, na Pormado, nós incentivamos as pessoas a errarem no inovar. Erros provenientes de inovação são bons erros. Aprendizado, né? E que liberdade, né? Poder colocar isso para uma equipe tão grande, né? Olha, a inovação, ela vem pavimentada de fracasso. Porque hoje em dia, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo tão iludido de redes sociais, ninguém fracassa, né? Ninguém fala sobre fracasso, é uma palavra proibida, né? A gente tem que acordar no sucesso. Por exemplo, não mostre esse vídeo para o papai e a mamãe, porque nós fomos educados para não errar. Mas quando eu falo em erro é de inovação. Sim. Erro de ética, não. Jamais, isso está fora. Mas isso Nós fomos educados para não errar, sabe? Todo mundo tem medo. Medo. O medo de errar, o medo de arriscar, o medo muitas vezes de falar. Mas é o pensamento crítico que transforma, né, Cláudio? É o discordar com fundamento que traz uma ideia diferente. Muitas vezes é estar cansado de fazer aquilo todos os dias que vai fazer a pessoa falar: cara, eu não quero mais fazer isso, preciso fazer diferente. E uma empresa nos dias de hoje, ela quebra não por cometer erros em inovação, mas sim por fazer a mesma coisa certinha por um tempo longo demais. Por acreditar que o sucesso do passado é o mesmo do futuro, né? Muito bom, muito bom. Tem também uma palestra do Mike Eisner, ex-presidente da Disney, ele falou uma frase também que eu não me esqueço. Ele diz: em termos de experiência de vida, o sucesso não é muito positivo. Fracassar é uma experiência muito mais instrutiva e esclarecedora. E ainda ele termina dizendo o seguinte, que quem não fracassa dificilmente chegará ao sucesso. Eu sempre digo para o meu pessoal assim: gente, se nós não estamos fracassando, é porque não estamos tentando o suficiente. E não vamos crescer, né? Sim. Muito, muito interessante essa ótica, essa sistêmica de gestão. Cláudio, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas eu espero você no nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro que o Cláudio tem disponível para a gente no mercado. Oi, voltamos aqui com o nosso entrevistado, Cláudio Zini, falando da história da Pormado e muito mais do que isso, falando sobre gestão, sobre pessoas, sobre conselhos, sobre a importância de errar para crescer. E eu quero contar aqui para vocês e principalmente passar para o Cláudio para ele nos instigar ainda mais a fazer diferente, a ter uma inovação pavimentada por erros, né, Cláudio? Erros fundamentados, né, que a gente falou muito aqui. Lembrando que a ética é um valor inegociável
né? A moral é inegociável. E o que a gente tem aqui nesse terceiro bloco? E, enfim, comece errado, mas comece. O impacto dessa frase leva o pensamento lá para frente, né? E eu quero entender, Cláudio, por que dessa frase? Por que um livro com esse título? Comece errado, mas comece. Porque não existe inovação sem uma montanha de lixo. Cláudio, e nessa questão de não existe inovação sem uma montanha de lixo, eu, que já conheço esse livrinho aqui, ele retrata exatamente o que a Pormade vive, né? Sim. Tanto que, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que nos barracões, as frases que você disse estão em todos os lugares da tua empresa, né? A Pormade tem uma cultura de empreendedorismo, né? E por isso que eu fiz na contracapa do livro, aqui. Então tá, se você desobedecer, inovar é errar, celebrar os erros, não apenas tolerar os erros, mas celebrar os erros, comece errado, mas comece, você está na Pormade. Porque é assim. É estar nesse mundo Exato. todos os dias, né? É muito interessante esse livro para você que está nos assistindo, que está começando um negócio, ou até eu costumo observar que a gente não precisa ter o próprio negócio para ser empreendedor. A gente pode ser protagonista aonde estivermos. Sim, intraempreendedor dentro da empresa. E isso falta hoje, né? Eu percebo, por exemplo, que as pessoas precisam ter mais, o que a gente estava falando no nosso intervalo, né? Essa cooperação com competitividade, né? Exato. Isso faz com que o crescimento venha. E ser empreendedor, intraempreendedor, independe do lugar que a pessoa esteja, né, Cláudio? E como eu digo, empreendedorismo é sinônimo de felicidade. Por isso que no mundo dos negócios hoje, felicidade e bem-estar equivale a lucro. Felicidade dá resultado financeiro. E a busca da felicidade vem lá desde o início do mundo, mas só agora ela está chegando nas empresas. Mas a felicidade nas empresas ainda ela é vista como um resultado de acúmulo de ganhos. E não pode ser. Felicidade tem que ser o motor da empresa. Porque a produtividade é em função da pessoa estar bem para ter produtividade. É verdade. A pessoa precisa estar com ânimo de estar ali, né? Por isso as melhores empresas para se trabalhar, sabe? Sim. E a inovação, ela nasce da liberdade. Então, além de dar muita liberdade aos colaboradores na Pormade, a inovação... Ela tem que estar no dia a dia, né, Exato. Cláudio? É um DNA, né? Eu tenho que acordar e o que eu vou inovar hoje? E a inovação, ela vem de um certo inconformismo, né? Sim. E empresas de clima pesado não atraem as melhores pessoas, os melhores cérebros. Também sobre a ameaça do medo, as pessoas deixam de dar sua contribuição espontânea e passam a traçar estratégias pessoais de defesa, sabe? O clima importa, né? Exato. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada AES, uma das maiores distribuidoras de energia elétrica. E os fundadores, eles acreditam que quando as pessoas estão de bem com a vida, elas se jogam de corpo e espírito no negócio, que é bem diferente de obedecer ordens, sabe? Isso é verdade, isso é verdade. Essa cultura do bem-estar, ela traz reflexos de produtividade. Exato. Né? É verdade, eu concordo muito com isso. E, Cláudio, eu tô vendo aqui no teu livro, na página 66, tem escrito no barracão o que você me contou, né? Declarar um problema é uma alegria. 5 dias. Então, esse livro, ele acaba trazendo a tua coerência em falar, em escrever o que você vive. É um livro de coerência. Perfeito. Né? Então, eu acho que todas as pessoas deveriam ler sobre gestão, estudar sobre pessoas, né? Eu sou uma fanática por pessoas. E quanto mais a gente conhece de pessoas, mais a gente pode melhorar o mundo, né? E, Cláudio, nessa questão empresarial, qual seria o teu conselho para quem está abrindo hoje um CNPJ? Quem está começando agora um CNPJ? Amar o que se faz. Tem uma frase que diz assim, melhorar os pontos fracos
não é desenvolvimento, é controle de danos. É verdade. Sabe? Então é gostar do que faz. Tem uma... Eu não sei se é no livro do Jack Welch, que tem uma... Onde que eu vi? Mas é uma historinha do Sam Walton, foi dono da Walmart. E ele estava já com 90 anos de idade, câncer nos ossos. E num domingo à tarde, ele estava junto, abrindo novos pontos de loja. E ele já tinha mais de 5.000 lojas, Walmart. E aí ele estava junto com o diretor dele, né? Nesse domingo à tarde. E o diretor disse assim para ele: Sam, quando você vai tirar uns diazinhos para você descansar e curtir esse império que você construiu, né? E tal. E o Sam respondeu: mas é isso que eu gosto de fazer. Quer dizer, o Sam Walton estava de férias. Então, quando o colaborador ele está em algo que ele gosta, ele está em férias, sabe? Isso é um pensamento, né? É um mindset que a gente procura, exatamente. Né? Uma mudança do modo de pensar, ver o trabalho como algo bom. E o trabalhador moderno, ele leva a fábrica para casa, sabe? Mas é com amor e paixão. O trabalho com amor e paixão, ele não estressa, ele apenas cansa, sabe? Tem uma frase de Plutarco que ele diz assim: o descanso é o doce tempero do trabalho. Há uns 10 anos atrás, a minha ex-cozinheira, a Elisa, foi às 2 horas da manhã, eu fui na cozinha tomar uma água e ela estava pintando os quadros que ela aprendeu no nosso CDEP, Centro de Desenvolvimento Humano por Made. E aí eu disse assim: Elisa, você não vai dormir? Já são 2 da manhã. Ah, seu Cláudio, eu adoro fazer isso aqui. E está tudo vendido já, sabe? Quer dizer, ela estava ali se divertindo e ia para a cama, né, com aquele prazer do descanso, né? Então, quando a gente gosta do que faz, se vive em férias. Isso é um raciocínio muito importante, né? Por isso que a gente precisa escolher o que faz, né? Não é só ir no efeito manada, né? Fazer o que gosta para ter esse prazer, né? E tem até na mente de grandes líderes o fraco desempenho de uma pessoa não é uma questão de preguiça, burrice, desobediência, e sim é uma questão de função inadequada. Porque se o cara está no que ele gosta, é verdade, ele vive em férias. E é umas férias assim que você recebe dinheiro, né? E para viajar de férias mesmo assim, você paga, né? Sim. E trabalhando você recebe. É uma mudança de mindset muito importante, né? A gente precisa falar cada vez mais sobre isso, trazer a palavra felicidade para os ambientes empresariais, né? Eu leio alguns gestores da escola estrangeira também, e a palavra felicidade ela tem que estar imbuída nesse dia a dia, né? O trabalhar felizes, né? Estar feliz com o que se faz. Isso é muito importante. E, Cláudio, aonde que a gente encontra esse livro? Comece Errado, mas Comece? Na Amazon. Na Amazon, muito bem. E tem uma curiosidade nesse livro que eu achei bem interessante. Tem uma livraria aqui em da Vitória também. Opa, isso é bom. E agora vai ter, logo mais, vai ter em todas as livrarias do Brasil, pela editora Líder, que vai ser lançado. Muito bom. Tem uma curiosidade nesse livro que eu quero deixar você que está nos assistindo bem curioso, que aqui no final do livro tem um QR Code que permite que as pessoas conheçam a Pormade, né, Cláudio? E então você, de Salto Alto, olha só, você pode visitar a fábrica. Posso visitar a fábrica de Salto Alto tomando meu cafezinho, né? Isso. Quando você escaneia esse QR Code, você tem uma vivência por meio do metaverso da Pormade. Então, isso também é inovação, né? A possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer lugar, ter uma experiência de fábrica da onde ela estiver. Então, quando você adquirir o livro, você pode também conhecer a Pormade pelo QR Code, né, Cláudio? Acho que é bem interessante essa vivência. E aqui, Cláudio, eu vou te fazer uma pergunta que eu sou muito curiosa pela resposta. Quando vem o segundo livro? Quando eu nascer de novo. Porque nesse livro aqui eu coloquei tudo o que eu sabia, né? Tudo o que eu aprendi, né? Com os grandes gurus, né? E então não tem como, né? Não tem tá como tudo fazer. aqui. O que poderia deixar ele mais grosso, né? Mais espesso, mas
eu achei muito importante fazer um condensado, sabe, de empreendedorismo. Podia fazer mais páginas, mas não perde a... Não, aqui a gente tem muito conteúdo mesmo. Aqui agora eu tô vendo os 7 pecados capitais, atitudes que a Pormad não tolera. Isso é importante. Saber o que não fazer. Criado na Igreja Católica foram os 10 mandamentos e depois os 7 pecados capitais. Muito bom. Meus queridos e minhas queridas, esse foi o nosso Vista Fina de hoje, o nosso entrevistado Cláudio Zini, com muito conteúdo, com uma inteligência de gestão extremamente admirável. Fica aqui, Cláudio, o meu agradecimento pela tua disponibilidade de tempo, porque a gente sabe que tempo é um recurso finito, então você dispôs do seu tempo para estar conosco, para contribuir com quem está começando no empreendimento e para trazer o que a gente sempre fala aqui no Vista Fina, inspiração, né? As histórias que a gente conta no Vista Fina servem para inspirar. Pessoas que inspiram, histórias que inspiram. E é isso que a gente viu hoje. E também eu fiz o livro com segundas intenções também, para que todo mundo que saiba que nós fazemos portas e precisamos vender portas e esquadrias de alumínio. Muito bom. O que seria de um gestor sem a venda, né? Estamos aí. Gente, meu muito obrigado. Eu espero vocês nos nossos canais, nas nossas redes sociais e até a próxima. Obrigada.